Olá, sejam bem-vindos a mais um MindPed. Hoje vamos falar sobre hipertensão intracraniana e o seu manejo. Lembrando aí do paciente com TCE grave, que é aquele paciente que tem potencial para vir a apresentar hipertensão intracraniana no cenário aí de condição de crianças graves, ok? Hoje um pouquinho diferente das outras aulas que a gente fez aqui no canal, eu vou começar pedindo para você curtir o nosso vídeo, apertar no sininho para você receber as notificações toda vez que a gente tiver um vídeo novo aqui no canal. Vou pedir para você compartilhar com um colega de trabalho, com um colega que está se preparando para a prova de residência, com um colega que está enfrentando aí os plantões de emergência, para a gente construir uma comunidade bacana de condução adequada do paciente pediátrico, porque isso reduz mortalidade, ok? E falando da diferença que a gente vai ter nessa aula de hoje, é que a gente vai fazer uma discussão de caso, e em cima desse caso a gente vai lapidando alguns conceitos aí importantes, ok? Então eu tenho um paciente de 3 anos de idade, ele tem uma história de queda da janela com uma altura mais ou menos aí de 3 metros, apresentando, trazido ao pronto-socorro infantil pelo SAMU, onde deu entrada na sala de emergência. Esse paciente ele chega para a gente com o relato dos pais que apresentou queda, perda de consciência por cerca de 2 minutos. Ao exame, ele está com abertura ocular ao estímulo verbal, ele localiza a dor, ele chora irritado quando estimulado e ele alterna com sonolência, certo? E tem um hematoma subgaleal em região frontoparietal, ok? Chegou com colar cervical, sem sinais de fratura de ossos, murmúrio vesicular presente, bilateral, sem desconforto respiratório, com a frequência respiratória aí de 29, saturando 100%, com máscara não reinalante. Pulsos centrais e periféricos são presentes, ele tem uma frequência cardíaca de 178 e ele tem uma pressão de 102 por 56 milímetros de mercúrio. O abdômen dele é flácido, tem pupilas isocóricas e fotorreagente e movimenta todos os membros sem nenhum problema, ok? E aí eu faço a primeira pergunta, como que a gente vai classificar esse TCE? Antes da gente falar do manejo, eu vou falar um pouquinho aí de alguns aspectos mais rápidos de TCE, o que mais cobra em prova, lembrando que não é uma aula específica de TCE, e sim de manejo do TCE grave, da hipertensão intracraniana, mas vamos lapidar alguns conhecimentos. Então, vou classificar o TCE de acordo com a minha escala de coma de Glasgow, tá? Fiz a tabelinha aí para vocês, da escala de coma de Glasgow, lembrando que em pediatria, assim como a grande maioria das coisas, a gente tem que dividir aí de acordo com a idade, então tem uma escala para os menorzinhos, aí uma referência de 4 anos, e para os maiores, que se assemelha muito aí ao paciente adulto, onde a gente vai avaliar aquelas 3 vertentes, de abertura ocular, resposta motora e resposta verbal, tá? E aí a gente vai pontuar de 3 a 15, assim como no paciente adulto, ok? Pontuando, a gente vai classificar ele como leve, moderado e grave. Leve de 14 a 15, moderado de 9 a 13 e o grave de 3 a 8, ok? Depois que a gente classificou, a gente volta lá no nosso caso, Então eu tinha um paciente que tinha abertura ocular ao estímulo verbal, pontuou ali 3 pontos, certo? Ele localiza a dor, então ele pontua 5 pontos na resposta motora, e ele fica irritado quando estimulado, Aqui não vou entrar tanto na alteração de nível de consciência, então somando aí o que a gente tem 3 com 5, 8, com mais 3 a gente tem 11, a gente classifica o nosso paciente como um TCE moderado. Então, respondendo lá a nossa pergunta, eu vou classificar ele como moderado, ok? Segunda pergunta, o paciente ele possui indicação de realização de tomografia? E aí é outro dilema que a gente entra, tá? O que a gente tem aí, que é o que segue, tanto pela Academia Americana de Pediatria, tanto por protocolos canadenses, que é o mais famoso que a gente tem, e o que a gente faz aí na nossa rotina, a gente vai individualizar, aquele paciente. Então, a gente tem esse fluxograma do trauma craniano por Pecarne, que é o canadense, tem pra gente, bem semelhante ao que a Academia Americana de Pediatria orienta também,
e aí a gente vai individualizando. Então, nos menorzinhos de 2 anos e nos maiores que 2 anos, tá bom? Menor que 2 anos, todo TCE moderado, ou seja, perdeu, né? Menor ou igual a 14, né? Ele já não é aquele menor que 14, né? É aquele paciente que já não tem uma escala de coma de Glasgow normal, esse paciente vai ser tomografado. A gente sim recomenda a realização de tomografia. Se ele não, ele tem um Glasgow normal, né? Mas um hematoma subgaleal em região occipital ou parietal, né, com perda de consciência aí um pouco prolongada, o mecanismo do trauma é muito grave, não está agindo de maneira adequada, esse paciente a gente tem aí que talvez levar em consideração a realização de uma tomografia, porém esse paciente também precisa ficar em observação, né, para a gente olhar outros fatores clínicos. E aí vai entrar a experiência do médico, achado clínico, um exame de físico, se ele tem uma piora dos sintomas aí durante a evolução, e claro, nos menorzinhos que 3 meses, geralmente, né, todos nós como um bom senso aí, principalmente, né, aquele que é menor que 3 meses, menor que 6 meses e tem os hematomas muito grandes, a gente vai tomografar, porque a chance de fratura, mesmo que linear, é grande, né, e esse paciente talvez mereça aí uma observação um pouco mais prolongada, tá bom? Se não, ele não teve uma queda de Glasgow, ele não tem nada aí que me chame a atenção, eu posso só manter a observação no mínimo aí de 6 horas desse paciente, ok? A mesma coisa a gente faz com os maiorzinhos de 2 anos, tá bom? Se tem alteração na escala de Coma de Glasgow, a gente tomografa todo mundo, né? O PECARN nos autoriza a fazer isso. Se não, a gente vai depender aí de como foi todo o trauma, bem como a gente fez nos menorzinhos, tá bom? E aí aqui a gente também vai entrar na nossa experiência clínica. Então, hoje eu trabalho num hospital onde sim a gente tem uma experiência muito grande com o manejo de pacientes com trauma craniano. Então, a gente tem aí talvez uma experiência grande de ver como os nossos pacientes foram ficando e aí a gente restringe um pouco a realização de tomografia porque a gente sabe que tem todas as complicações, né? Infelizmente não é um exame isento de imagem, de efeito adverso, né? Então a gente sabe que essas radioterapias nas crianças isso não é bom. Então a gente acaba individualizando, né? Sabendo, claro, que as fraturas alinhadas geralmente a maioria são conservadoras, então esse paciente fica numa observação um pouco maior e aí depois a gente libera para casa com acompanhamento com o neurocirurgião. Printa a tela do fluxograma do PECARN. A qualquer momento a gente sabe que pode sair atualizações e aí a gente traz para vocês o que vem de novo com relação à tomografia. Mas o que a gente mais usa é esse protocolo canadense. A Academia Americana fala muito semelhante, até tem uma tabela que a Academia Americana disponibiliza e ela se encaixa muito no que está resumido nessa tela. Ok? Pincelei um pouquinho, então sim, nosso paciente precisa de tomografia, visto que ele tem um Glasgow aí de 11. Então, respondendo a pergunta, sim, ele vai fazer tomografia. Terceira pergunta, qual a conduta inicial deverá ser tomada para esse paciente? E aí a gente vai fazer o ABCDE do paciente crítico. Nunca vamos sair disso. É um paciente vítima de trauma, geralmente. Então vamos seguir via aérea, respiratório, cardiovascular. Vamos ver a parte neurológica, vamos expor nosso paciente, vamos fazer uma anamnese bem feita, um ampla bem feito, vamos classificar meu paciente com a escala de coma de Glasgow, e aí a gente sabe que ele é um paciente com TCE moderado, eu preciso monitorizar ele em unidade de terapia intensiva, né? Fazer uma TC de crânio e ver uma vigilância neurológica importante, que esse paciente ele pode deteriorizar a qualquer momento e a gente precisa aí fazer mudanças na nossa conduta, ok? E aí, então respondendo sim, esse paciente vai para a UTI, ok? Moderado, UTI. Leve, que não é o caso agora, a gente pode voltar em um outro momento aí falando um pouco do TCE leve, aí a gente pode esmiuçar melhor essa parte da tomografia que a gente falou rapidinho. E aí aqui falando do nosso paciente moderado e no grave, ele vai direto para a UTI e a gente vai monitorizar ele, tá bom? Venho para a quarta pergunta, que é onde a gente vai deslanchar agora na nossa aula, tá bom? Esse paciente nosso ele evoluiu aí com deteriorização do nível de consciência, precisou ser intubado, e aí eu pergunto quais são as medidas que devem ser realizadas pensando em condução do paciente com TCE grave, com risco de hipertensão intracraniana. E aí a gente vai agora nos próximos slides, nas próximas aí
nos próximos minutos, espero não prolongar mais que meia horinha, a gente vai falar um pouquinho do manejo, então, do TCE grave, ok? E aí a gente entra num mundo totalmente à parte, no neurointensivismo, a gente estuda-se muito neurointensivismo, eu particularmente adoro esse tema, muitas coisas vão sendo atualizadas, mas aquele beabá todo médico precisa saber e esse beabá é cobrado em prova sempre, ok? Então, antes da gente começar, eu gosto muito de trazer a fisiologia, tá bom? 2 slides, prometo, não mais do que isso, mas que isso vai te ajudar no manejo e entender melhor o manejo lá na frente, tá? O objetivo, então, da nossa condução aqui é fornecer glicose e oxigênio para o meu cérebro. Tá? A gente sabe que no TCE moderado, no TCE grave, eu tenho um alto metabolismo, eu tenho alteração de impulso nervoso, então eu preciso suprir as demandas que isso me traz ao meu paciente, ok? E todas as minhas condutas vão ser para a gente chegar nesse adequado fornecimento de glicose e oxigênio, ok? E a gente sabe que o oxigênio e a glicose ele vai depender tanto do meu fluxo cerebral, então eu preciso manter um fluxo cerebral adequado e um conteúdo de sangue arterial. Que aí lá na aula de choque a gente fala, né, de conteúdo de sangue arterial. Então a hemoglobina entra, uma boa saturação entra, então outros fatores vão interferir. Então a gente vai conduzir nosso paciente aí para que isso tudo seja bem estruturado, ok? Então anemia, viscosidade sanguínea, desidratação, pressão sanguínea baixa, vasoconstrição, vasodilatação, tudo isso vai interferir no meu manejo do meu paciente. Eu não posso deixar que esse meu paciente fique vagando por essas situações, ok? Trazendo num outro conceito aí de perfusão de pressão cerebral, né, que é o meu fluxo cerebral, se a gente for colocar aí entre parênteses, né, e aí a gente tem uma formulazinha, precisa saber, tá? Que é o cálculo da pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Né? Os valores normais de PPC depende da idade, depende do peso masculino, feminino, mas a grosso modo entre 40 e 50 a gente está mantendo uma PPC adequada. Um pouquinho mais baixo do que é adulto, geralmente adulto a gente traz aí o valor de 60, né? Quando você vai ler os protocolos de adulto. Nas crianças a gente sabe que é um pouquinho mais baixo. E aí a gente precisa considerar, eu coloquei já um adendo do valor de pressão intracraniana em 20, tá? E aí a gente vai falar depois um pouquinho mais para frente dos valores mais certinhos de acordo com a faixa etária, tá bom? Lembrando, PAM, tem que saber calcular, né? A gente precisa lá, que é a pressão sistólica dividido pela vezes 2 vezes a diastólica dividido por 3, né? É essa média aí que a gente faz de tudo. Preciso ficar atento a isso e preciso saber calcular, porque a prova não vai te trazer, tá bom? Ele vai cobrar 2 conceitos em uma única questão, tá? E aí eu trago essa primeira curva, que é a curva de Langevin, que ela esboça muito bem o que acontece nas lesões cerebrais. Então a gente tem aí alterações de volume, seja de volume craniano, de massa encefálica, né? Seja por edema, seja por sangramento, seja por algo que está aumentando ali. E a gente tem que lembrar que o nosso cérebro, nossa cabeça, né, nossa região encefálica, ela é uma caixa que ela não aumenta de tamanho. Né? As crianças menores que têm fontanela ainda é um fator assim preditivo, um fator que protege, vamos falar assim, né? Porque dá para expandir um pouquinho para ali. Então você vai ver o abalamento de fontanela, né? Quando a gente tem esses aumentos de pressões intracranianas. Porém, diferente, né, das crianças maiores e dos adolescentes, que são a faixa etária maior adolescente, viu, gente? 14 anos, 13 anos. Nossa, meu Deus, minha UTI não tem 14 anos. A tendência é ter, tá? Hoje eu trabalho numa UTI que a faixa etária é até 15 anos, então eu já lido muito com isso e a gente precisa, como pediatra, lidar com adolescente, tá? Pediatra não é aquela pessoa que cuida só de criança, cuida de adolescente também, tá bom? E aí essa curva aqui me mostra o quê? Né? Eu tenho um aumento no volume craniano, quando a gente vai vendo, né, a sequência aí dessa tela, e a minha pressão intracraniana começa a aumentar a partir de um determinado ponto. Tá? Então, a partir de um determinado ponto, que é esse que eu coloquei para vocês aqui em azul, a gente perde as medidas compensatórias que a gente tem. Tá?
E aí essas medidas compensatórias, seja ela, né, alteração ali da barreira hematoencefálica, uma autorregulação cerebral, começa a fazer com que minha pressão intracraniana aumente, tá? Então o nosso organismo é sábio, né? Então quando a gente tem um trauma, a gente sabe que, por exemplo, a gente pode ter alterações dessas permeabilidades, né? Aquelas e aí isso faz com que eu tenha um edema importante, aumente o volume, e aí a gente faz talvez uma vasoconstrição para diminuir o volume sanguíneo que chega até meu cérebro, para com que não aumente muito a minha pressão intracraniana, tá? Então é mais ou menos esses conceitos aí de fisiopatologia que você precisa ficar atento. Mais dois gráficos para entender um pouco melhor. Esse daqui me mostra o fluxo cerebral, o fluxo sanguíneo cerebral pela pressão arterial média. Então você vê que variações na pressão arterial média tende a manter um fluxo cerebral adequado. Eu não tenho tanta mudança do meu fluxo arterial, tá? Por quê? Por conta da autorregulação, porque nosso organismo é perfeito. Eu já repeti, toda aula eu acho que eu devo falar isso, né? Mas volto a repetir. Então a gente vai perceber nos extremos, né? Lá nas pressões mais baixas, menor que 50, né? Principalmente no paciente, considerando o paciente adolescente, a gente traz um pouquinho do conceito de adulto. E nas pressões maiores que 150 milímetros, que é quando a gente começa a ter uma piora, um aumento do meu fluxo, um edema maior, e aí piorando as nossas pressões intracranianas, tá? Por quê? Isso aqui me mostra, ó, essas bolinhas são como se fossem as nossas artérias cerebrais, tá? O que irriga o nosso sangue. Então, se eu tenho, vamos falar primeiro da imagem que aparece para vocês à esquerda, tá? Eu tenho uma PAM, certo? Quando ela está mais baixa, eu faço o quê? Uma vasodilatação, para eu tentar mandar mais sangue para o meu cérebro. Se eu tenho uma PAM que vai aumentando, eu faço uma vasoconstrição, para que aconteça o quê? Vá menos sangue para o meu cérebro, para eu não tentar mexer tanto no meu fluxo sanguíneo cerebral. A mesma coisa acontece a nível do CO2, né? Lembra que CO2 lá no manejo vai ser importante. A gente sabe que o CO2 ele faz a diminuição do meu CO2, eu vou fazer vasoconstrição, certo? Então aqui nessa bolinha menorzinha, e o meu aumento do meu CO2 eu faço vasodilatação, tá? Por isso que às vezes lá no paciente gravíssimo, a gente tende a deixá-lo com valores de PCO2 mais baixos, tá bom? Para que a gente tenha esse efeito da vasoconstrição e eu consiga reduzir um pouco do meu fluxo sanguíneo cerebral. Se você lembrar essas imagens, esses dois slides, se você entender a fisiopatologia que acontece no paciente com TCE grave, juro para você que você vai conseguir lembrar e tentar buscar medidas para conduzir seu paciente da melhor maneira possível, tá bom? E aí, dando continuidade à nossa aula, a gente vai falar agora de pontos específicos. Hidratação venosa, preferencialmente nas expansões soro fisiológico e ringer lactato, tá? A gente evita a hidratação, a hidratação e a manutenção hipotônica, a gente prefere aí a isotônica, tá bom? E uma oferta hídrica para manter o paciente euvolêmico em torno de 70 ml quilocalórico, a gente sabe que é o adequado, tá bom? E para manter o soro isotônico, a gente precisa de ter uma solução que tem em torno aí de 140 mEq por litro, tá? Distúrbios de sódio é muito comum no paciente com TCE grave. A gente não fala de distúrbio de sódio na nossa aula de hoje, mas você precisa ficar atento um pouquinho ao excesso aí de sódio que a gente dá para o nosso paciente, ok? Dica MindPad, fazer um soro isotônico da maneira fácil, 500 ml de soro glicosado a 5%, 20 ml de NaCl a 20%, isso você tem uma solução que tem 140 mEq por litro de sódio. Então você só precisa agora calcular o quilocalórico, dividir ali por 24 horas e você sabe que essa solução vai estar isotônica, tá bom? Glicemia, né? A gente tem que ter um controle glicêmico adequado, de 6 em 6 horas, com correções de hipoglicemia e hiperglicemia. Bomba de insulina, a gente pode tolerar um pouquinho mais alta, e assim como na sepse, de 180 a 200 mg por decilitro, só iniciar após isso, tá bom? Lembrar que nas primeiras 48 horas é normal a gente ter hiperglicemia, a gente tem o estresse pós-trauma, né? Então a gente tem toda aquela resposta neuroendócrina
ao trauma, que faz com que o meu paciente fique mais hiperglicêmico, ok? Temperatura. Tratar agressivamente a hipertermia, né? Porque a gente sabe que a hipertermia aumenta o consumo de O2. E aí a hipotermia, a gente tem pouco estudo falando dela, usados nas hipertensões intracranianas refratárias, né? Controverso. Geralmente a gente vai deixar para tratamento de segunda linha, ok? A gente volta a falar no finalzinho dessa aula um pouquinho mais de hipotermia, ok? Sedação e analgesia, a gente precisa de um controle adequado de dor e agitação, tá? Porque a gente sabe que a redução do consumo metabólico é super importante para o nosso paciente, então mantê-lo mais calmo, mais sedado, isso reduz o metabolismo, isso ajuda nas primeiras 72 horas. Manter o paciente em coma? Não, tá? A gente sabe que o excesso de sedações ele causa hipotensão arterial e essa hipotensão vai gerar isquemia, eu vou lesionar mais meu paciente, então é manter meu paciente calmo. Para isso eu preciso ter escalas bem aplicadas. Comfort e FLAC geralmente são as utilizadas em pacientes aí em UTI, né? A escala de coma de Glasgow contínua, né? O eletroencefalograma contínuo, desculpa, ele pode ser um auxílio, mas pouco disponível, tá? A análise bispectral, né, o BIS, alguns serviços têm e ela seria legal, principalmente quando você coloca barbitúrico, tiopental. Entrou com tiopental sem o BIS, gente, é muito difícil você conduzir esse paciente, tá bom? E aí, lembrar, Propofol, a FDA não aprova, né, não recomenda o uso do Propofol nos pacientes com hipertensão intracraniana, então a gente evita um pouquinho o Propofol. Se possível, então a gente vai trabalhar ali com opioide, um benzodiazepínico. A gente sabe que a tendência dos benzodiazepínicos é diminuir cada vez mais. E aí entra um assunto que vou trazer, é polêmico, tá? O ano passado, se eu não me engano, o ano retrasado, 2023, 2022 ou 2023, saiu esse artigo. Deixa eu pôr ele na tela para vocês. Falando do uso da ketamina e os efeitos dela, desculpa que eu bati aí no microfone, e os efeitos dela nas pressões intracranianas nos pacientes com trauma severo. E aí, diferente daquilo tudo que a gente já falou um dia, esse artigo vem trazendo para a gente que é necessário maiores estudos, mas que esse estudo menor, certo, que foi esse daí, que está na tela, depois eu posso disponibilizar para vocês, comente aí nos comentários se você quiser esse artigo, que eu entre em contato com você e a gente troca um e-mail com esse artigo, é super legal de ler. E aí ele vem mostrando que sim, a ketamina pode ser benéfica no paciente com trauma craniano grave, porque ela tem existem alguns mecanismos que auxiliam na redução das crises de pressão intracraniana. Então, quando aquele paciente está mantendo uma pressão intracraniana maior, fazer bolos de ketamina pode ser uma boa opção, tá bom? Claro, eles ainda falam que a gente precisa ter um estudo maior, tá? Mas já trouxe benefícios aí, falando do uso da ketamina, ok? Então, quem era vilão, hoje está virando o príncipe encantado, ok? Estabilidade hemodinâmica, né? Mais manutenção de pressão de perfusão cerebral, isso é importante. Lembro aqui aquela nossa formulazinha da PPC, que é a PAM menos a PIC, né? A hipotensão ela deve ser tratada agressivamente, seja ela com volume ou droga vasoativa, tá bom? O objetivo é manter uma PAM adequada para a idade, para a gente, principalmente quando a gente tem os aumentos das pressões intracranianas, a gente precisa talvez deixar o paciente mais hipertenso para a gente conseguir aí, manter uma PPC adequado, né? Mantendo ali entre 40 e 50, que é o que a gente já conversou, tá bom? Então a noradrenalina é algo aí importante você saber e ter aquela colinha de como prescrever uma nora, porque geralmente, já que eu preciso de uma sedação adequada, esse paciente vai precisar de droga vasoativa, ok? Não vai encharcar seu paciente de volume, hein? Droga vasoativa precoce. Já tem trabalhos falando disso e a gente vai conversar sobre isso em algum momento, ok? Dando continuidade. Controle de prevenção de crise convulsiva, a gente entra em outra polêmica também. O que eu vejo fazer e o que eu gosto de fazer é avaliar fatores de risco para a crise.
esse paciente tem sangramento importante, ele tem afundamento craniano, ele tem fratura, talvez sim esse paciente seja aquele paciente que precise de uso de fenitoína, ok? Que é o anticonvulsivante de preferência. Nos adultos, a gente já sabe que os AVCs não se usa mais anticonvulsivante profilático, né? Então aí no TCE, na criança, a gente vai caso a caso. Os leves não precisam, os moderados também não. No grave, alguns pacientes a gente vai considerar o uso sim, a gente faz aquele ataque de 15 a 20 miligramas por quilo, uma manutenção de 10 miligramas por quilo dia, e lembrar que se esse paciente não teve crise acentuada, não teve crise repetida, tira esse anticonvulsivante até 7 dias. A gente sabe que o risco maior de crise são nesses primeiros 7 dias. Esse paciente não precisa usar anticonvulsivante ad eterno. Então, acho que o mais legal dessa nossa aula é a gente saber quando indicar, né? Então, individualizar o nosso paciente e quando indicar, saber que a gente precisa tirar se esse paciente manter bem, ok? Nutrição. É recomendado a realimentação enteral precoce aí nas primeiras 72 horas, o uso de protetor gástrico até a tolerância de dieta adequada. No TCE grave, a gente tem que lembrar que tem um consumo metabólico muito grande, e isso faz com que esse paciente seja mais propenso a catabolismo, e aí a gente tem que ficar atento um pouco à desnutrição, ok? E aí, por quê? A desnutrição, ela aumenta meu tempo de ventilação mecânica, ela piora a cicatrização, né? Piora o status imunológico do meu paciente. E lembrar, gente, é bobo, tá aí, mas eu coloquei, para não esquecer, fratura de base de crânio, sonda orointeral, hein? Não vai me passar uma sonda nasointeral que é feio, tá bom? Monitorização sistêmica, então, de temperatura corporal, glicemia, oximetria de pulso, monitorização cardíaca, cateterismo vesical, cateterismo venoso central, pressão arterial invasiva, capnografia, monitorização de pressão intracraniana. É um paciente inteiro invadido. Lembrar que a gente invade e nós temos que pensar já quando vou desinvadir, tá bom? 72 horas, 5 dias é o que a gente precisa estar pensando que esse paciente tem que melhorar. Senão, a gente está deixando comer bola por algum motivo. Fisiopatologicamente, o edema maior vai ocorrer aí nesses primeiros dias mesmo, tá bom? E aí a gente vai pensar no manejo da hipertensão intracraniana, né? Então aquele paciente que começou a fazer tríade de Cushing, né? Que aí entra a hipertensão arterial, a bradicardia, a bradipneia, ou ele tem postura de decorticação ou descerebração, fez alteração pupilar, teve queda de 3 pontos na escala de coma de Glasgow, né? Mesmo que ele já tinha um Glasgow aí um pouco melhor, esse paciente pode estar fazendo hipertensão intracraniana. A gente precisa pensar em monitorização da pressão intracraniana com catéter de PICC, tá bom? O padrão de referência para monitorização intracraniana é o catéter de PICC, ele pode ficar nessas 4 posições: intraventricular, subaracnoideia, extradural, intraparencimatoso. Intraventricular é o padrão ouro, permite até tratamento se eu deixo uma DVE, então eu consigo tirar líquido se eu tenho um aumento importante aí da minha pressão intracraniana. O extradural é o menos invasivo que a gente tem, porém ele é pouco usado, e o intraparencimatoso geralmente é quando a gente tem um colabamento dos ventrículos, eu não tenho ventrículo, e aí a gente precisa colocar intraparencimatoso, tá bom? Contraindicado nos distúrbios de coagulação não corrigidos, e nos pacientes com morte encefálica não faz sentido, né? Valores de normalidade da pressão intracraniana nos lactentes até 15, tá? Nas crianças menores de 8 anos, menor que 18, e nos adolescentes aí gira o número de 20, né? Então, a gente decora, até deixei ele um pouco maior aí, o 20, para a gente ter na nossa cabeça o que seria uma pressão intracraniana normal, ok? Complicação, a gente vai ter as infecções, as hemorragias que são menos frequentes e o mau funcionamento dessa válvula, tá? Lembrando que o paciente está sedado, ele não está em crise convulsiva, ele está com ausência de distermia. Eu tenho uma PIC maior que 20 por 5 minutos, esse paciente tem que começar as medidas para hipertensão intracraniana, senão esse paciente vai herniar. A gente tem vários pontos de herniação e esse paciente pode evoluir aí para, infelizmente, um protocolo de morte encefálica, ok? E aí, no manejo da hipertensão intracraniana, que é o ápice da nossa aula, está acabando, deixei até uma estrelinha aí. A gente pode fazer a drenagem licórica, como eu falei para vocês, em torno aí de 3 a 5 ml de líquor a gente pode retirar. A gente pode fazer a hiperventilação, né? A gente sabe que a hiperventilação ela faz com que reduza, a minha pressão
arterial de CO2, isso faça uma vasoconstrição e reduz o fluxo sanguíneo, tá? E hoje a gente tem aí, mantém entre 30 e 35, alguns lugares já trazem até 35 e 40, tá caindo um pouco por terra. Eu gosto de manter o 35 e 40, tá? De milímetros de mercúrio. E aí a gente vai retornando gradual, o menor tempo possível, manter só mesmo nos períodos que aquele paciente está persistindo com pressões maiores, ok? A terapia hiperosmolar, a gente tem tanto a solução salina hipertônica 3% quanto o manitol, tá? A solução salina hipertônica, para fazer ela, a gente faz com água destilada, mas o cloreto de sódio, 85 de água com 15 de cloreto de sódio a 20%, a gente sabe que chega aí aos 3% que a gente precisa. A gente pode fazer bolos de 5 a 10 ml por quilo em 2 horas, ou deixar a infusão contínua de 0,1 a 1 ml quilo hora, tá bom? Mantendo um controle aí, se for deixar contínuo, da osmolaridade sérica em torno de 320, podendo chegar a 360, mas não é muito legal, tá? E aqui a gente tem muito distúrbio de sódio, então a gente tem que pesar a mão. Eu não gosto de deixar tão contínuo, eu gosto de ir trabalhando com os bolos, tá bom? E o manitol, a gente sabe que ele faz aí uma expansão plasmática, faz uma vasoconstrição reflexa, ele é um diurético osmótico, então ele aumenta também a osmolaridade sérica, e a gente faz o bolo de 0,25 a 1 grama por quilo em 30 minutos, tá bom? E aí a gente vai conseguir tentar ter um manejo da nossa pressão intracraniana, tá bom? Lembrar, as terapias hiperosmolar têm risco de hemorragia, insuficiência renal aguda. Ficar atento no seu paciente e evitar, tá? Tenta manejar as outras coisas que a gente já falou, a sedação, talvez, às vezes é dor, tá? Nosso paciente na UTI, você tem que lembrar que ele tem uma fratura, que ele tem um trauma grave, que ele está entubado, esse paciente pode ter dor, tá? Tratamento de segunda linha, a gente vai ter os barbitúrios, que o objetivo é reduzir mais o metabolismo cerebral. A gente tem o tiopental, tem dose de ataque de 1 a 5 mg por quilo, com a manutenção de 1 a 5 mg por quilo hora. O ruim dele é que ele tem muita alteração hemodinâmica, então ele reduz débito cardíaco, é uma resistência vascular sistêmica reduzida, ele causa muita hipotensão, causa hipocalemia, e esse paciente aí vai demorar muito, ele tem uma recirculação no nosso organismo muito grande, então ele é muito demorado metabolizado. Então às vezes você desliga e ainda você não consegue ter um controle adequado, tá? Hipotermia, né? Manter de 32 a 34 graus, o objetivo aqui é reduzir as lesões secundárias, com a redução do metabolismo, tem muito efeito indesejável, então causa hipovolemia, arritmia, coagulopatia, muito controverso, né? Falando aí do paciente com TCE, a gente vai ter a hipotermia terapêutica mais no recém-nascido, lá em outro cenário totalmente diferente, tá? Corticoide não tem estudo, não tem comprovação, né? No adulto já é contraindicado, na criança não tem nada escrito, mas a gente segue muito o que os adultos falam e a gente não faz também na criança, tá bom? A gente vai fazer em situações específicas, né? Nas meningoencefalites, aquelas outras coisas que podem cursar com hipertensão intracraniana, mas aqui no trauma não faz, tá bom? E a craniectomia descompressiva, onde o cirurgião vem, tira um pedaço da calota e aí a gente tem uma descompressão. A gente permite com que esse cérebro cresça um pouco mais até que ele reduza o edema e volte à normalidade, tá bom? Bônus aqui da nossa aula, tá encerrando os 2 últimos slides, tá bom? Sei que falei um pouquinho mais do que o habitual, nossa aula vai ficar um pouco longa, mas trouxe os principais aspectos e trago aí de bônus. De monitorização neurológica, a gente falou do catéter de Pick, né? A gente pode fazer também a saturação de oxigênio venoso em bulbo jugular, tá? Que vai ter uma normalidade de 55 a 75, então a gente passa um catéter em bulbo da jugular e a gente colhe a saturação desse catéter e a gente consegue ver a saturação aí se está dentro desse padrão e ainda consigo até fazer extração, né? Pegar uma gasometria arterial e avaliar com essa saturação que eu tenho da região de bulbo e a gente faz um cálculo aí, né, de extração cerebral e a gente sabe que essa extração cerebral, né, arterial menos a do bulbo, em torno dos adolescentes aí de 24 a 42, é um normal de extração, nas crianças menores de 18 a 36, e aí a gente vai avaliar a relação entre esse fluxo cerebral e o metabolismo, né? Então, assim, por exemplo, se eu tenho um fluxo baixo, né, chega pouco sangue, eu tenho uma maior demanda, então eu extraio mais.
ok? Então eu vou ter uma extração maior com uma saturação mais baixa isolada, tá bom? Porque chega pouco. E o inversamente vai acontecer. Se eu tenho um alto fluxo, eu vou ter uma saturação de bulbo maior, tá bom? E eu vou extrair pouco, já que chega muito, né? Então a gente vai ter a extração aí reduzida, tá bom? O Doppler transcraniano, muito examinador dependente, não é muito rotina, a gente deixa mais específico para o protocolo de morte encefálica. O eletroencefalograma contínuo, pouco disponível aí nas UTIs do Brasil, a gente sabe que é difícil ficar monitorizando com um eletrocontínuo. Análise do BIS, né? A gente sabe que quanto maior o valor, esse paciente está mais acordado, quanto está mais próximo do zero, esse paciente não tem atividade cerebral, então a gente vai manter aí entre 6 e 15, esses valores variam muito, né? A gente sabe que no tiopental eu acho que é um paciente adequado aí para a gente gastar esse recurso, tá? Para encerrar, a gente respondeu nossa pergunta com o que aprendi tudo na aula do MindPad. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e espero vocês na próxima aula. Beijão!